Primeiro eu quero dar as boas-vindas à nossa visitante. Seja bem-vinda, que o Senhor te abençoe e que você possa encontrar aquilo que você veio buscar, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Então, Marcos, capítulo 5, verso 1, nós vamos ler do capítulo 5, do verso 1 ao verso 20, amém? Assim todo mundo achou? Amém? Aleluia, Lion? Muito bem. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Novamente, ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedra. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: "Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture." Pois Jesus já havia falado ao espírito: "Saia deste homem, espírito impuro." Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem." E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. "Mande-nos para aqueles porcos", imploraram os espíritos. "Deixe que entremos neles." Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que tinha acontecido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: "Volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso." Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus tinha feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Amém, igreja? Jesus, ele vai para um lado de uma cidade e lá ele começa a ensinar várias coisas. E depois ele entra no barco e tem aquele episódio, da tempestade em que ele está dormindo e os discípulos ficam aterrorizados e acordam Jesus. Ele manda acalmar a tempestade. E logo depois disso, Jesus vai para o outro lado e ele chega ali numa região de gentios, Alguns falam que o nome da cidade é
Deixa eu ver aqui. Pera lá. Gerzenos, né? Gerazenos. Outros falam que é Gadarenos, que é a região de Gadara. Mas a questão é que Jesus chega nessa cidade. E a Bíblia conta que quando ele desembarcou, quem já andou de barco sabe, o barco chegou no cais, atracou, parou, amarrou, ele desembarcou. A Bíblia conta que um homem que estava de longe, possuído por demônios, por espíritos impuros, vê Jesus e ele vai até ele. Aquele homem, com certeza, ele era um conhecido da cidade, porque essa história ela é contada nos 3 evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos. E se eu não me engano, é em Lucas que diz que já tinha muito tempo que aquele homem vivia daquela forma. Há muito tempo. A Bíblia conta que ele se cortava com as pedras e que ele era tão agressivo que nem as correntes conseguiam segurar aquele homem. Eu já falei isso aqui, eu não sei se você já viu uma pessoa endemoniada, mas os demônios, eles têm uma força sobrenatural. E a Bíblia conta que ninguém era capaz de deter aquele homem, até aparecer alguém. Até Jesus desembarcar naquele lugar, ninguém nunca tinha conseguido conter aquele homem. Então a Bíblia conta que Jesus desembarca e quando aquele homem endemoniado vê Jesus, ele vai diante de Jesus, ele se curva, ele sabe quem é Jesus, ele conhece a autoridade de Jesus e ele diz assim: Jesus, o que você veio fazer aqui? Você veio me importunar? Porque aquele homem já vivia ali há muito tempo. E estava tudo muito bem, muito obrigado. Agora, sabe o que me chama a atenção? Aquele homem, ele tinha uma família. Ele tinha uma família. E eu fico pensando como que aquela família daquele homem via ele naquela situação e pensava. Às vezes, talvez as pessoas poderiam até falar: poxa, o João, né? Poxa, o João, como que o João ficou assim, né? O João era um homem tão bom, o João era um homem de família, mas olha só, foi começando aos pouquinhos, e lá agora, olha a situação do João, não tem mais jeito para ele, já está anos e anos e anos desse jeito, ninguém consegue segurar esse homem, ele vive pelo cemitério, pelos sepulcros, ali pelos túmulos. Quando pegam ele, conseguem pegá-lo, colocam correntes nele, algemas, e ainda assim ele quebra essas algemas. Ninguém consegue conter esse homem. E assim aquela cidade vivia, com aquele homem lá, né? E o demônio, ele gosta disso, ele gosta de um lugar propício. Ele gosta quando você vai o alimentando e vai deixando com que ele fique, e ele vai começando realmente a se tornar parte. E começando a adquirir, começando a colocar para ele aquilo que não é dele. Eu sempre costumo falar, quando eu falo de autoridade, a gente diz assim: quando alguém entra na tua casa, você tem uma casa, né? Você tem uma casa, a casa é sua, seus móveis estão lá. E um belo dia você chega, você vai abrir a porta da sua casa e lá tem alguém dentro da sua casa. E você toma um susto. E eu te pergunto, o que você faria? O que você faria? Você vai abrir a porta da tua casa e quando vê, tem uma outra família lá dentro. Aí você fala: não, mas essa casa é minha. Não, essa casa é minha. Aí você fala: não, mas essa casa é minha. É minha, ó, eu comprei, eu estou aqui. Não, essa casa é minha. Eu tenho certeza que você, como eu, como qualquer pessoa, íamos brigar e íamos fazer com que aquela pessoa pegasse a família dela, ou se fosse somente ela, pegasse as coisas dela e saísse da nossa casa, porque aquele lugar não pertence àquela pessoa. Então, por que tantas vezes nós vemos Satanás e os seus demônios entrando na nossa casa, sentando no nosso sofá, comendo na nossa mesa, pegando nas nossas coisas, e nós entramos e saímos e não fazemos nada? Sabe por quê? Porque talvez, muitas vezes, não vemos alguém
se debatendo e agonizando na nossa frente. Ou talvez porque o problema já perdura há tanto tempo que você diz assim: quer saber? Deixa aí. Eu não vou mais esquentar a minha cabeça com isso não. Deixa quieto. Deixa ficar aí. Porque parece que quanto mais eu mexo nisso, mais piora. A verdade é que essa história conta de um Salvador, de um homem, Jesus Cristo, que chegou num lugar e libertou um homem que por muitos anos vivia uma vida de escravidão. Por muitos anos tinha tido a sua vida roubada por Satanás. Aquele homem tinha perdido a sua dignidade, a sua humanidade. Porque eu vou ser bem sincera aqui, eu não sei você, mas quando nós estamos andando na rua e nós nos deparamos muitas vezes com um morador de rua, alguém que está com um cheiro não muito agradável, alguém que está todo sujo, barba, né, todo melado, meio seminu, será que você vai lá e você cumprimenta? Ou como você é como eu, como algumas vezes fica com raiva e troca da rua? E eu lembro de um episódio, minha mãe, ela era uma bênção, ela vai ver isso daqui depois e ela vai saber. Quando nós andávamos com a minha mãe, nós íamos por aí, ela tinha um costume, eu vou dizer que era um costume, hoje eu sei, na época eu não sabia, mas eu vou dizer que era um costume, hoje é um costume feio, era um costume feio, né? Mas eu entendo, ela fazia para nos proteger. Quando ela estava conosco andando, aí ela se deparava numa rua onde ela estava só e vinha um homem na direção dela. Ela pegava a minha mão, apertava e ela dizia assim: lá vem teu pai, Carlinha, lá vem teu pai. Papai nem via, mas ela queria que aquele homem escutasse que o meu pai estava vindo, para que ele se sentisse acuado, amedrontado, não chegasse perto dela. Então eu, meio criança, né? Cadê o papai? Cadê o papai? Porque eu não entendia. Depois eu fui crescendo e eu entendi que aquilo era uma estratégia dela quando ela estava com medo. Quando um morador de rua ou alguém se aproximava, ela estava andando e ela ficava com medo. E ela usava essa estratégia. Ela dizia: lá vem teu pai, lá vem teu pai. E depois eu, né, fui crescendo com isso. Graças a Deus esse costume eu não trouxe para a minha vida. Mas ela usava, ela dizia: lá vem teu pai, porque ela entendia que um homem naquela situação, ele era uma autoridade. Ela entendia que a figura só de um homem podia fazer o quê? Podia oprimir aquele outro homem que poderia nos fazer mal. Então ela usava essa estratégia. E aí a Bíblia conta para mim e para você que ninguém conseguia deter aquele homem. Aquele homem já estava há muitos anos naquela situação. E eu não sei se você conhece alguém que já está há muitos anos em uma determinada situação. Porque o caso desse rapaz aqui, desse senhor, eu não sei quantos anos ele tinha, mas a Bíblia diz que ele se cortava, que ele andava, né, pelo cemitério, que ele morava lá. Só que eu sempre digo isso, nós temos que trazer a palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa prática. Eu não estou falando que você conhece alguém que se corta, ou que vive pelo cemitério, ou que, enfim, mora na rua, mas eu estou querendo chamar a tua atenção para você mesmo. Será que não tem algo na tua vida que já há muitos anos está lá? Há muitos anos está lá. Será que não tem algo na tua vida? Porque aquele homem, há muitos anos, ele já estava naquela situação. Só que eis que algo acontece. Um belo dia, Jesus decide visitar aquele lugar. E aí, quando ele desembarca, os espíritos, eles conhecem, sabe o quê? A autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Eu disse aqui ainda há pouco no louvor que Satanás, ele vive ao nosso derredor. Não só para observar o que você faz, mas ele quer saber se você sabe quem você é. Ele quer saber se você sabe qual autoridade que você possui.
Para que você foi chamado? Sabe por quê? Porque quando você não conhece a sua identidade, qualquer coisa serve. Se eu falei que entra alguém na minha casa e eu tenho dúvida que a casa é minha, eu vou dizer assim, vai ver, ele está certo. Vai ver, a casa não é minha. Vai ver o documento errado, eu peguei errado. Vai ver, a pessoa que me vendeu, ela pode ter vendido para ele também. Se eu não tenho a certeza de quem eu sou, eu não posso ter a certeza daquilo que eu posso fazer. Então Jesus chega e aquele espírito imundo sabe quem é Jesus e o que Jesus pode fazer. E a Bíblia diz que ele se curva diante de Jesus e diz: Jesus, o que tu vieste fazer? Tu já veio me importunar? Sabe o que isso me lembra? Quando uma casa não conhece Jesus, e aí alguém daquela casa é tocado pelo poder do Espírito Santo e tem um novo nascimento. E aquela pessoa começa a andar com Jesus e eu imagino os demônios falando assim: eu não acredito, Jesus. Tu já veio me importunar. Tantas casas, a do vizinho, a do fulano, a do ciclano, tu veio para essa? Tu viestes me importunar? Porque é isso que acontece quando um pecador nasce de novo. É isso que acontece quando nós encontramos Jesus e convidamos Ele para ser o Senhor das nossas vidas. Todo espírito imundo precisa temer e saber: eis que chegou o Filho do Deus Altíssimo. Porque a autoridade que Jesus tinha e tem e terá para todo sempre para expulsar aquele espírito, essa autoridade foi dada a mim e a você. Só que muitos anos, sabe o que a gente faz? Muitas vezes, Jesus, nada muda, Jesus. Porque Jesus, o Senhor sabe. Poxa, Jesus, eu já te pedi tanto. E Jesus. E eu imagino Jesus, tantas vezes eu já imaginei eu nas minhas conversas de Jesus lá: oh meu Deus, oh Pai, abre a mente dessa menina, Pai, faz ela entender que o Senhor me deu toda a autoridade debaixo do céu e da terra, e que eu a chamei para pisar em serpentes e escorpiões. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele disse: o inferno não vai prevalecer contra a igreja. A igreja é isso aqui, é esse prédio, é isso que é a igreja? A igreja é você. Então, se o inferno não vai prevalecer contra a igreja, como que muitas vezes nós vemos o inferno prevalecendo dentro da nossa casa e nós não fazemos nada? Nós nos acostumamos. Existe, sabe, alguns pontos nessa mensagem, alguns tempos que eu quero dividir com vocês. O primeiro deles é quando a gente se acostuma. A gente se acostuma do que Satanás está fazendo na nossa vida, na nossa família. Tudo bem, eu acho que isso não é para mim. Tudo bem, eu acho que isso não é para minha família. Tudo bem, eu acho que é só para o vizinho ou só para fulana, é para mim, nunca vai acontecer. A gente se acostuma. Aquela cidade já estava acostumada, aquela região estava acostumada com aquele homem lá. Tudo bem, estava acostumada sim, porque eles tentavam pegá-lo. Mas tudo bem, deixa ele aí, não está incomodando ninguém, né? Ou está aí, está lá pelo cemitério, está não sei o quê, deixa ele lá. Só que aí Jesus entra na jogada. E toda vez que Jesus entra na jogada, ele muda tudo. Ele muda tudo. Esse é o DNA de Jesus. Jesus não entra em nenhum lugar e ele sai despercebido. Eu e você podemos fazer com que ele não faça nada nas nossas vidas, mas ele não entra e sai despercebido. Porque Jesus, ele vem para fazer algo.
E são as nossas limitações, são as nossas dificuldades que fazem com que Jesus não opere o milagre dele em nós. O Renzo falou sobre isso no domingo passado. Mas aí Jesus vê aquele homem, né? E Jesus tem misericórdia, porque ele fala depois. Fala para Deus da misericórdia que Deus teve contigo. Jesus tem misericórdia daquele homem. E os espíritos imundos chegam com Jesus e falam assim: olha, não manda a gente, tira a gente daqui não. Sabe por quê, igreja? Os espíritos, eles precisam de um lugar para habitar. Eles não gostam de ficar vagando por aí, eles precisam de um lugar para habitar. Tanto precisam que chegaram com Jesus e falaram assim: ó, manda a gente aí para os porcos. Manda a gente lá para os porcos. E é engraçado, sabe, quando eu leio essa história e Jesus tem um diálogo ali, um pequeno diálogo com aquele espírito, porque Jesus não tinha diálogo com ele, ele dizia: sai dele, pronto, e o espírito saía. Sai dele, porque quando você reconhece a sua autoridade, mãe vai entender aqui, quando a gente chega com o filho, a gente diz não, é não, é uma autoridade, goste ou não goste, o filho tem que cumprir. Então Jesus, ele sabia quem ele era, a autoridade dele, ele chega e ele diz: sai dele. Só que a Bíblia conta que ele já tinha mandado aquele espírito sair. Mas o espírito vai lá e puxa um diálogo com Jesus. Aí Jesus pergunta dele: qual o teu nome? Qual o teu nome? Aí ele fala assim: Legião, porque somos muitos. Sabe? Isso mostra para mim e para você que o mal existe. E que existem muitos espíritos malignos. E que o homem é aquele que abre a porta da vida dele para esses espíritos caminharem com ele. É o homem que abre essa porta. E ele diz: nós somos muitos. Né? Ah, mas porque eu não estou me cortando, eu não estou me batendo, eu não estou, né, borbulhando, eu não estou, não, irmãos. Nem toda manifestação é igual. A Bíblia fala em Efésios 2 que aqueles que se recusam a obedecer o Senhor, eles são guiados pelo governante do mundo invisível, pelo governante da desobediência. É isso que a Bíblia diz. Mas aí acontece algo, Jesus fala: tudo bem. E eles vão para os porcos. E aquele homem é liberto. A liberdade chega para aquele homem. Aí esse é o segundo ponto que eu quero te falar. O primeiro ponto é quando você já está com pecado, você está com um problema, você está com a dificuldade, você está no seu momento de letargia. Tudo bem, deixa aí, já tem tanto tempo, isso não vai mudar, deixa quieto. Você não consegue avançar. E aí, mas chega o segundo ponto. Chega o segundo ponto. Eis que a misericórdia de Deus te encontra. E aí você é liberto. E aquele homem é liberto. Naquele dia ele é liberto. E as pessoas ficam impressionadas. Porque um homem que era endemoniado, que se cortava com pedras, que ninguém conseguia detê-lo, nem corrente, nem algemas, de repente está limpo. Sentado, falando normalmente como uma pessoa normal. Mas aí acontece algo. Poderia ser tudo lindo e terminar por aí, mas a Bíblia conta que aqueles porcos, 2.000 porcos, se jogam num abismo. Toda aquela manada de porcos se joga num abismo. E aí? Será que quando os espíritos falaram: Jesus, deixa a gente entrar nos porcos, eles sabiam que os porcos iam se jogar lá no abismo? Eles não sabiam. Eles só não queriam ficar vagando. Eles queriam um corpo, eles queriam um ser vivo, eles queriam um lugar para habitar. É por isso que Jesus fala lá: olha, eu chego, eu limpo a casa, eu deixo tudo ajeitadinho.
Mas se você for lá, for sujar a casa, for fazer tudo de novo, deixa eu te falar, vai vir mais 7. Vai vir mais 7. Entendeu? Então eles não sabiam, eles queriam um lugar para habitar, e eles vão despenhadeiro lá, abismo, os porcos se jogam. E eu quero te explicar algo, aquela cidade, né? A economia dela, aquela região, era uma economia, o porco era uma fonte de economia, eles trabalhavam com porcos, né? Os oficiais romanos, eles comiam, os judeus não. Os judeus, eles não criavam porcos, eles não gostavam de porcos, eles não comiam porcos, mas as outras pessoas sim, os gentios, os oficiais romanos. Então o porco era um meio de sobrevivência. Era economia, era um meio de sobrevivência. Só que de repente o meio de sobrevivência daquela cidade vai embora, acaba. 2.000 porcos, olha o prejuízo. Não é? Quem cria porco, quem vende porco aqui é entender, sabe? Olha o prejuízo. 2.000 porcos se jogaram num abismo. E aí aquele pessoal, quando vê aquilo, né? Os porqueiros, os donos, veem o que aconteceu. Correm para ir avisar as outras pessoas. Correm para chegar com as outras pessoas e falar, deixa eu te contar o que está acontecendo. É a mesma coisa, a gente está tudo aqui reunido, chega alguém aqui de cadeira de roda, a irmã vai lá, levanta dessa cadeira agora em nome de Jesus. Um morador aqui desse bairro, que já tem 50 anos que mora aqui. Mas a vizinhança ia ficar eufórica e corre para um lado e avisa que o João, seu fulano, ele 50 anos na cadeira de roda, ele chegou ali, meu Deus, ele está de pé, ele está andando, ele está pulando. Eu ia sair correndo para avisar. Eu ia contar mesmo. Vem, já ia ver quem que precisava. Vem, bora levar. E acontece isso, quando acontece aquele evento ali naquela cidade. Eu quero te lembrar que Jesus, ele tinha acabado de desembarcar. Isso tudo está acontecendo enquanto Jesus desembarcou. Ele tinha acabado de desembarcar todo esse episódio. E aí conta para todo mundo, corre, não sei o que, vem ver. E quando o pessoal chega lá está o seu fulano, que ninguém segurava ele. Nem corrente, nem amarra, nem algema, nem ninguém. De repente o outro tá, menino, tu lembra naquele dia que a gente tentou pegar ele, o que ele fez pra gente? Olha aí como é que ele tá. E a Bíblia diz que ele estava aos pés de Jesus lá, sentado, conversando. Tranquilo, liberto. Porque foi para isso que Jesus desceu do céu. Ele desceu do céu, ele deixou a sua glória para nos libertar daquilo que nos aprisiona. Para nos dar uma oportunidade de entender, de se arrepender da nossa vida. A libertação é para os filhos de Deus. Às vezes tem gente que conversa comigo e não quer saber do Senhor, mas quer que eu resolva o problema da pessoa. E eu falo, irmã, deixa eu te falar. Eu não posso fazer muita coisa por ti, sabe por quê? Você quer que eu ore, você quer que eu fale para você, você quer resolver essa situação. Amanhã você vai para a situação de novo. E não adianta. Porque você vai se arrepender hoje, você vai não sei o quê. Aí amanhã você vai buscar essa situação de novo. Tua situação vai ficar pior. Tua situação vai ficar pior. A não ser que realmente você queira nascer de novo e você queira uma mudança de vida. Não, é porque assim, é porque. Pois é porque. Aí é porque para lá, é porque para cá. É melhor tu ficar no teu é porque, enquanto é só um é porque. Depois vai ser 10 é porque, vai ser mais difícil. Sabe? E aquele homem, todo mundo chega e fica ali, sabe? Meu Deus, como pode, meu Deus. Só que, cadê os porcos? Cadê os porcos? Caíram. O quê? De repente, todo o salário do mês, tudo foi embora, caiu, acabou. Caiu. Aí o que eles fazem? Vai embora daqui.
vai embora daqui, Jesus, vai embora. E começam a pedir para que Jesus vá embora daquele lugar. E que isso tem a ver comigo, Carla? Tem a ver que Jesus entra na nossa vida, Jesus nos liberta. Nós temos muitas vezes um novo nascimento, nós temos um toque do Senhor. Mas depois nós precisamos fazer uma escolha. Uma escolha. Me lembra quando Satanás chega com Deus e diz assim: tá vendo teu filho Jó? E ele diz assim: eu vou tirar tudo dele, porque se eu tirar tudo dele, ele vai te amaldiçoar. Eis a escolha de Jó. E Jó não amaldiçoou o Senhor. Jó não amaldiçoou o Senhor. Sabe, quando Jesus entra na sua vida e Ele traz libertação para você, é o momento da sua escolha. Da sua escolha. Eu lembro quando eu me converti com o Renzo, ele já falou isso daqui, nós tínhamos leões. Nós não tínhamos gatos. Nós tínhamos leões. Leão de internet, leão de energia, tudo que podia ter um gato a gente tinha. Por quê? Porque o salário do Renzo na época, ele não dava. E às vezes nós queremos ter coisas que ainda não é para nossa época, mas nós queremos ter. Então não dava, mas eu queria ter 3 canais de televisão. Não é verdade? Uma em cada ponto. Então, quando nós nos convertemos, aconteceu algo muito difícil na nossa vida. Nós tivemos que ajeitar aquilo que estava errado. E, consequentemente, o que aconteceu? Ficamos sem dinheiro. Começamos a passar o que chamaríamos de um Rafael. Né? Tem gente, estou passando um Rafael. O Renzo diz um lisoral de 6 em 6 horas. Nós começamos a passar. Qual foi a primeira coisa dentro desse lisoral de 6 em 6 horas que a gente falou? Vamos tirar do nosso orçamento. A igreja. A igreja que a gente frequentava era bem longe de onde a gente morava. E na época a gente tinha um carro 2.0. Então a gente fez um cálculo rápido, né? Mais um Renzo. Gasolina vai e volta. Aí a gente faz aquele joguinho com o Senhor. Não, Senhor, sabe o que é? Porque eu quero participar mais. Eu quero estar mais dentro da tua obra, fazendo as coisas. E como eu vou gastar muita gasolina, então não vai dar. E aí o Renzo fez um cálculo e falou: amor, vamos mudar de igreja. Até então, no primeiro momento, ele não queria se desviar, ele queria mudar de igreja, né? Vamos para uma igreja mais próxima aqui de casa, porque a gente gasta muito, estamos sem dinheiro e tal. E aí nós chegamos aí uma igreja, chegar na porta da igreja, olhar para dentro da igreja e dizer assim: não é aqui o nosso lugar. E glória a Deus por isso, voltamos para o lugar onde ficamos até chegarmos em Macapá. E aí, isso me lembra que todas as vezes que Jesus entra na tua vida e Ele te liberta e você nasce de novo, você precisa fazer uma escolha. Você precisa muitas vezes escolher entre a tua nova vida ou os teus amigos. Entre a tua nova vida ou o que tu fazia antes. Entre a tua nova vida ou atitudes e posturas que você fazia antes de Jesus escolher. Sabe, às vezes não, você sempre vai ter perdas. Eu lembro que um dia uma pastora foi até a minha casa e foram 2 filhas dela. E numa conversa, as filhas dela não serviam o Deus que ela serve, estavam no mundo. E aquela mulher conversando comigo e falando que estava orando pelas filhas, mas eu tive a oportunidade, eu fiquei curiosa, porque eu olhava para aquela mulher, uma mulher de oração, que orava e tudo. Eu falei: como que as filhas dela não podem querer estar no ministério com ela na obra? E eu perguntei para uma: por que você não quer acompanhar a sua mãe? Por que você não está no ministério com ela lá? Já tentei, vou te falar, já tentei, mas minha irmã, toda vez que eu aceito Jesus e que eu volto para a igreja, as coisas começam a dar errado para mim. O meu carro fura o pneu, o meu carro bate e acontece isso, e meu chefe começa a pegar no meu pé, e meu filho começa a ficar...
começa a acontecer um monte de coisa ruim. Aí eu ficava, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí saí da igreja. Aí voltei de novo. Aí eu falei, não, Senhor, só está de brincadeira comigo. Justamente quando eu escolho vir para a tua igreja, eu escolho o teu caminho. Tudo isso de ruim acontece na minha vida. Aí eu falei, aí eu saí. Aí eu saí. E eu falei, agora tá bom? Ela, agora tá bom. Falei, tá certo. Tá certo. Aí a mãe dela me olhou assim. E eu falei, quanta enganação, Senhor. Quanta enganação. Deixa eu te falar algo. Quando Jesus te libertar, você vai ter que deixar algo para trás. Você vai ter que deixar algo para trás. E isso muitas vezes pode ser uma perda. E naquela cidade foi uma perda econômica. Foi uma perda. Às vezes Jesus fala assim, e aí? É o teu emprego ou é a nova vida que eu tenho para você? E aí? É isso que você quer, esse caminho, ou é esse caminho que eu tenho para você? E às vezes existem gente que dá até uma olhada, dá uns 3 passos no caminho, 4 e diz, tá muito apertado esse negócio aqui, vou voltar para lá que estava mais folgado o negócio. Sabe? Quando aquela cidade viu que o meio de economia deles tinha sido destruído, sabe o que eles fizeram? Eles mandaram aquela pessoa, aquela única pessoa que libertou aquele homem, que fez o que ninguém, a Bíblia diz, ninguém por anos tinha conseguido fazer. Ninguém. Algemas, correntes, pessoas, ninguém. Quando chega alguém, quando chega Jesus e vai lá e liberta aquele homem, sabe o que aquela cidade faz? Vai, sai daqui, sabe por quê? Porque a gente está tendo prejuízo. E quantas vezes nós somos assim, irmãos? Quantas vezes nós tiramos Jesus de um negócio, de uma situação, porque isso vai nos dar prejuízo. Isso vai trazer prejuízo, vai nos trazer perdas. E nós não queremos perder. E sim, quando Jesus entrar, quando o Filho do Homem te libertar, você será livre, mas você terá uma escolha. A escolha é sua, é a parte que lhe cabe. E aí, porque você começa a pesar, não, mas eu vou ter prejuízo. Uma vez eu escutei uma pessoa falar assim, falei, cara, poxa, tu vai na igreja, tu gosta, eu vejo, tu escuta a palavra, porque ele tinha um comércio, né? Tu vai na igreja, tu escuta a palavra, por que? Não, porque eu vou parar de ter que vender cerveja. Aí a cerveja, ela é o meu maior lucro. Quem já vendeu cerveja, meu pai já vendeu cerveja, você sabe que você ganha muito na cerveja, né? Na bebida alcoólica. Eu falei, cara, mas será que tu não entende que aquilo que você está fazendo hoje está destruindo a vida de outras pessoas? Porque você proporciona para alguém algo que muitas vezes, de repente, quantos pais de família, às vezes a gente sabe, sai do seu emprego, vai lá, já para num bar e já fica por ali, né? Quantas pessoas doentes, não, mas deixa eu te falar, é porque eu preciso desse dinheiro. Aí eu, tá. Quantas vezes nós negociamos o Senhor porque precisamos daquilo que o mundo está nos oferecendo, porque achamos que precisamos. E se eu perguntasse para você hoje, sinceramente, quantos Jós nós temos aqui hoje? Quantos Jós que tudo ia dar errado? Gente, eu nem gosto muito da história de Jó, porque eu já falei para vocês que eu entro na história e eu fico imaginando aquele homem, 10 filhos, perdeu. Tocou fogo, perdeu. Eu fico, meu Deus,
Eu tenho 2 filhos, ele tinha 10, ele perdeu. Meu Deus, eu nem gosto de imaginar. Quantos aqui não arredariam o pé e diriam assim, mas você está tendo perda, mas eu vou com Jesus. Mas está dando errado, mas eu vou com Jesus. Mas olha só, ninguém, mas eu estou com Jesus. Mas vão tirar o teu trabalho, mas eu estou com Jesus. Mas olha só, vão levar, mas eu estou com Jesus. Eu assisti um vídeo um dia desse que eu fiquei assim impressionada. Eu acho que o garotinho tinha 9 anos, 9 ou 10 anos. Os pais dele morreram num terremoto que teve. E era o vídeo do enterro dos pais dele. Aquele garotinho estava no caixão falando assim, Senhor, eu te glorifico, aos prantos. Eu te glorifico, muito obrigado, porque o Senhor tirou meus pais desse mundo cruel. Muito obrigado, porque o Senhor tirou os meus pais desse mundo. Uma pessoa que mesmo na dor, mesmo diante de uma perda, aquele menino ficou órfão, foi o pai e a mãe dele. Mas mesmo diante da perda, ele disse, Jesus, deixa eu te falar, é o Senhor que importa. Eu te glorifico, é o Senhor que importa. E aí eu quero que você puxe na sua mente, no seu coração. Quantas coisas eu não tenho deixado, eu tenho negociado porque vão me trazer perdas. Perdas. Às vezes não são perdas financeiras, às vezes são perdas de pessoas, às vezes são perdas de momentos. Não é verdade? Às vezes Jesus fala assim, não vai, fica aqui que eu quero ficar contigo. Tu fala, mas está todo mundo indo, vai todo mundo se reunir, eu quero ir. Sabe? Não está disposto a renunciar. Poxa, será que vocês conseguem imaginar? Porque eu consigo imaginar. Eu consigo imaginar uma população diante de um homem sã, curado, vestido, limpo, de repente sorrindo, porque nem ele talvez acreditava, estava acreditando com o que tinha acontecido com ele. Um milagre. Um milagre. E ainda assim, vai embora daqui, Jesus. Vai embora daqui, Jesus. Nós não te queremos aqui. E aí a Bíblia diz que Jesus vai embora. Porque Jesus, ele não é mal educado. Ele não fica onde nós não queremos que ele esteja. Lembra? Eu disse o quê? Que o Espírito pediu. Os Espíritos pediram para irem para os porcos. Os Espíritos pediram. Os Espíritos reconhecem a autoridade de Jesus. Os Espíritos pediram para ir para os porcos. Da mesma forma que você abre a porta para Satanás entrar na sua vida, você também tem que abrir a porta para que Jesus entre na sua vida. É você que tem que falar, Jesus, tu és bem-vindo aqui. Não importa aquilo que eu vou perder. Não importa, Jesus, o que eu vou deixar para trás. Eu vou com o Senhor. Eu quero o Senhor. Não importa as perdas, não importa os danos. Mas você vai ficar sem nada. Não importa. Mas toda a sua economia, todo o seu recurso, não importa. Sabe por quê? Sabe o que eu acho lindo? Porque Jesus, ele faz isso, ele dá uma espremida no filho. Sabe quando a gente chega com o filho e a gente fala para o filho fazer uma coisa, a gente só quer ver se ele vai fazer? Eu amo quando Deus fala assim para Abraão, Abraão, eu quero Isaac. Eu quero Isaac. O único filho de Abraão, né? O único não, ele tinha Ismael, mas o filho da promessa, o filho que Deus prometeu. Aquele filho xodozinho, eu quero Isaac, Abraão. Eu te dei, agora eu quero. Eu te dei, agora eu quero, Abraão. E aí Abraão leva Isaac, e Abraão coloca Isaac em cima da pedra e prepara o sacrifício e tudo. E Abraão está certo, Deus proverá, meu filho. E Abraão vai até o fim. A Bíblia conta que quando Abraão vai sacrificar Isaac, o Senhor fala, Abraão,
Não. Hoje eu sei, você me ama, Abraão. Aí às vezes a gente faz essas coisas com o filho, né? A gente fala assim, ou então o marido que quer só ver se a esposa ama, a esposa quer ver o marido. A gente faz aqueles testes assim, né? E aí Deus nos testa, Ele nos prova. E aí você se converte, você sai de uma vida que está toda errada e você começa a ir fazer o certo. E é claro que para quem viveu no errado, o certo vai trazer perdas e dificuldades e danos. Porque vai ter que haver uma mudança. Mudança de mente, mudança de hábitos, mudança de vida. Há uma mudança, uma transformação. E aí você chega e você está eufórico e Jesus diz, agora eu vou te apertar. Aí eu estava apaixonada e Jesus, e o Renzo tinha voltado para casa. E ele, agora eu vou apertar vocês. E aí ele apertou, fechou. O tempo difícil. Difícil, eu lembro que eu culpava meu marido porque ele tinha saído de casa e eu dizia para ele, é tua culpa. Nós estamos passando por isso por sua culpa, porque você saiu de casa, porque na época que o Renzo saiu de casa, nós estávamos com a nossa vida financeira toda regradinha. A gente tinha acabado de voltar de viagem, acabado de comprar um carro. Aí a vida financeira, acabado de fazer o aniversário de 1 ano da Kiara. A gente estava todo regradinho, estava sem dívida. E um divórcio, quando ele vem, uma ruptura é assim, e ele saiu, então as despesas aumentaram, ele teve que comprar um carro para mim, porque eu fiquei com 2 crianças, ele tinha que me ajudar financeiramente, então nós nos enrolamos todos. Quando ele voltou para casa, estava uma bola. E aí nós passamos por muita dificuldade financeira. E eu lembro que teve um dia, eu só parei de culpá-lo nesse dia, que ele olhou para mim e ele falou assim, pelo amor de Deus, amor, me perdoa, vamos avançar, vamos parar com isso. E eu lembro que naquele dia eu vi tanto arrependimento e sinceridade nos olhos dele, que desde aquele dia a gente se abraçou e chorou, e eu nunca mais toquei no assunto. Mas eu quero te falar que o Senhor nos apertou. Ele nos apertou, Ele fechou as torneiras. E foi muito difícil, porque nós já estávamos acostumados a um padrão, e mudar o padrão é muito difícil. E dona de casa vai entender isso. Às vezes, se você trabalha, você é independente, aí você fala, eu vou ficar em casa com os meus filhos. Aí você muda o seu padrão. Aí você muda. O padrão, ele cai, ele despenca. E você fala, Deus, é muito difícil. Eu lembro que eu tinha uma amiga, não é a Jaque, é uma outra, mas ela era gerente do banco. E aí eu lembro que ela falava assim, ela sempre testemunhava pra gente. A gente saía, o que ela queria, ela comprava. Ela, não quero isso. Festa de aniversário dos filhos dela, não, vamos fazer não sei o quê. E aí eu comecei a andar com ela justamente nessa época que ela estava saindo, ela trabalhava no Itaú, ela estava saindo da gerência, o Senhor tinha falado com ela para ficar em casa, e ela estava saindo dessa época para ficar em casa com os filhos. E eu lembro que foi muito difícil para ela. A gente saía, a gente ia para o shopping, e eu lembro que ela olhava as roupas, e eu via que era difícil para ela, porque ela sempre falava. Ela dizia assim, tinha uma época. E às vezes a gente ficava lá catando as promoções, né, as etiquetas laranjadinhas. E ela dizia assim, tinha uma época que eu chegava na loja e eu não me importava com o preço. Eu simplesmente nem olhava a etiqueta. Eu gostava da peça, eu ia lá e eu pegava. Mas sabe, eu nunca vi faltar nada para ela. Eu nunca vi faltar. Ela pode não ter tido aquilo que ela queria, mas faltar, eu nunca vi faltar nada para ela e para a família dela. Uma escolha que resultou em uma perda. Mas para quê? Por quê? Porque ela escolheu plantar as sementes dela na vida dos filhos dela. Sementes que a gente sabe quem é mãe, a gente não vê na hora. São sementes que são duradouras, sementes que você vai ver num futuro.
E aquela foi a escolha dela. E foi difícil. E eu falo para vocês, o Senhor fechou a torneira, porque a gente saía para comer depois do culto. E eu via a cara dela falando assim: não, eu não vou. Carla, ela pensou em voltar? Pensou. Ela teve proposta para voltar? Ela teve. Porque você pensa, porque o negócio aperta. Mas ela disse assim, mas ela escolheu prosseguir. Ela não chegou e não, Jesus, vai, tu tá me atrapalhando nisso daqui. Deixa eu voltar lá para o meu trabalho, que aquilo que o Senhor falou comigo, o projeto que o Senhor tem para mim e para os meus filhos, o Senhor está me atrapalhando. Não, ela permaneceu, ela não expulsou Jesus daquela situação da vida dela. Hoje ela é uma pastora com o marido dela, são pastores. Sabe, cuidam das ovelhas do Senhor. Sabe por quê, igreja? Passa. O que eu quero te falar é que passa. Toda situação difícil que você passar, uma perda que você enfrentar, porque você não vai expulsar Jesus naquela área da sua vida, vai passar. Talvez no momento que você esteja vivendo vai parecer uma loucura. Vai parecer que nunca vai acabar. Vai parecer que não vai ter fim. Você vai falar: Jesus, eu te escolhi e está tudo dando errado, Jesus. Mas vai passar. Vai passar e você vai poder usufruir da vida abundante que Jesus conquistou para você naquela cruz. E quando eu falo de vida abundante, eu não estou falando só de abundância financeira, porque isso também faz parte. Jesus também, Ele faz tudo aí, tudo pra gente, tudo de bom.com Ele fez para os filhos dele. Mas não é só disso que eu estou falando. Eu estou falando de você experimentar de uma paz que excede todo entendimento. Eu estou te falando de você sentar numa mesa com os teus filhos, uma refeição, às vezes um pão com café com leite, e você olhar e você dizer: meu Deus, como eu sou grata por esse momento. Meu Deus, como os meus filhos estão com saúde, enquanto tem tantos hospitalizados. Sabe, você aproveitar do cuidado de Deus, da bênção do Senhor, que persegue aqueles que o amam. A bênção do Senhor persegue aqueles que o amam, sabe? E você vê milagres, pequenos milagres em pequenas coisas. Em pequenas coisas. Porque você não desistiu. Porque você não disse: não, está me causando perda, está me causando dano, mas eu vou ficar contigo, Jesus, porque vai passar. Daqui a pouco vão nascer mais 2.000 porcos. Manda ele para dentro da cidade. Traz todo mundo aqui, que agora esse homem vai libertar todo mundo aqui. Bora, traz todo mundo com enfermidade, com espírito. Chegou aquele que pode fazer alguma coisa. Os porcos depois a gente cria de novo. Depois a gente dá um jeito. A gente não pode perder a oportunidade. Ele chegou. Ele chegou, você não pode perder a oportunidade. Nada vale mais do que a presença dele. Aí sabe o que acontece? Acontece que o mundo, as circunstâncias, elas nos apavoram. Eu glorifico a Deus pela vida do meu marido, porque eu lembro que quando o Renzo estava sentado no trabalho dele, e o Renzo, pela glória de Deus, ele tem um bom trabalho hoje. Ele estava sentado no trabalho dele. O Senhor falou para ele na frente do computador. Ele estava orando, falando com o Senhor, trabalhando. Tinha um bom cargo. E o Senhor chegou com ele e falou: se você me ama mesmo? Ele falou: eu amo, Senhor. Então deixa tudo aí, vai pregar o meu nome lá no centro. Ele começou a chorar, se levantou, pegou a mochila dele, ele tinha uma moto, chegou com o chefe dele, disse: chefe, o chefe dele, glória a Deus, nessa época era cristão, ele disse: chefe, o Senhor falou comigo, eu vou ter que pregar lá no centro da cidade. Ele: vai, meu irmão, Deus te abençoe. Expediente de trabalho, ele tinha acabado de chegar, acho que era umas 9 horas da manhã. Vai, meu irmão, Deus abençoe. E ele foi. E ele disse que chegou lá, ninguém quis ouvir ele, mas ele pregou na praça. Aí teve uma outra situação lá, teve um homem que ele ajudou, teve uma família que se converteu.
Sabe, teve um homem lá que ele orou e ele aceitou Jesus. E eu lembro que o Renzo, depois ele saiu de lá, ligou para o nosso pastor, aí foi conversar com ele, e o pastor falou para ele: olha, Renzo, isso é ministério, o Senhor vai te chamar para o ministério. Mas até então eu não estava sabendo de nada, só tinha me mandado uma mensagem: amor, o Senhor falou comigo, eu estou indo pregar no centro. Só que eu conheço meu marido, eu sei que o Senhor fala com ele, ele não está nem aí, ele vai, o Senhor falar, ele vai. Falei: meu Deus, esse homem, o que aconteceu com ele? Tá, quando eu vejo, mais ou menos eu preparo. Gente, eu nunca vou esquecer. Eu preparando um pirarucu, a casaca para levar para a célula. Era uma sexta-feira, esse homem me chega com a mochila nas costas, meio choroso. Amor, você não vai acreditar. Eu falei: meu amor, eu estava preocupada com você. Você me mandou uma mensagem de manhã e você está chegando agora, quase 5 horas da tarde. E ele virou e falou assim, começou a me contar o que tinha acontecido. E eu lá, já ficando nervosa na beira do fogão. E ele me contando o que tinha acontecido, o que Deus tinha falado para ele, o que Deus tinha feito. E eu: Jesus, mulher muito sábia. Jesus, ele virou para mim, ele começou a falar, né? Amor, e eu fui, Jesus falou, eu virei para ele, eu falei assim: Renzo? Ele no fogão, não, ele aqui na lavanderia, que a gente morava num apartamento, e eu aqui no fogão. Falei: Renzo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Senhor falar para você hoje, larga tudo, deixa o teu trabalho, deixa tudo aí e vai viver do evangelho, você vai fazer isso? Vou. Não, ele não esperou 10 segundos, 15, 20, 1 minuto. Ele falou: deixa eu ver, deixa eu avaliar o meu salário, as minhas contas, as minhas dificuldades. Ele falou: não, vou. Amado, era melhor ele ter, sei lá, jogado um balde de água em mim. Eu pirei. Porque eu conheço o meu marido, eu sei que ele faz. E eu disse: o quê? Você não tem medo, Renzo? Como que você pode falar uma coisa dessa? O seu trabalho, um monte de gente queria o trabalho que você tem. Você está falando que se o Senhor falar com você, você larga tudo, você não pensa na gente. Ele: eu penso, e é por isso que eu largo. Eu largo tudo, eu deixo tudo para trás. Se o Senhor falar comigo, eu largo, eu deixo tudo para trás. Não estou te falando que vai ser fácil, mas eu vou fazer. Eu sei o Pai que eu tenho. Ele disse para mim: eu sei o Pai que eu tenho. Amado, eu brava, já 5 horas, eu tinha que pegar as crianças na escola, peguei a chave do carro. Eu não vou nem te responder, Renzo. Fui-me embora, bati a porta. Não demorou 1 minuto. Eu apertei no botão do elevador assim, ó. Brava, eufórica, daquele jeito, quando a gente fica igual Siri. Mulher sabe como é que é. Quando você fica igual Siri na lata. Aí eu com o celular na mão, com a chave do carro, bipou. Pip. Aí aparece a notificação, né, na frente do celular, uma pessoa que quase nunca me mandava mensagem, quase nunca. E aí eu lá esperando o elevador chegar, brava, fiquei curiosa, abri o celular. Quando eu abri o celular, tinha uma imagem de um leãozão e um leãozinho. E estava escrito exatamente assim: quem tem medo é porque não conhece o Pai que tem. Ai, meu Deus. Aí pronto. Choro, irmão, choro dentro daquele elevador, choro dentro do carro, choro para pegar, chorando, desesperada, porque Deus falou assim: sabe o medo que você tem aí? É porque você não me conhece, porque quando você conhece, você não tem medo, você sabe em quem você pode confiar. E o meu marido, ele sabia que se Deus falasse com ele, Deus ia cuidar dele, porque Deus era o Pai dele. Ainda que ele passasse por situações difíceis, ele sabia que Deus ia cuidar dele. E eu lembro que quando eu abri aquela mensagem, eu nunca esqueço, a frase dizia: quem tem medo é porque não conhece o Pai que tem. Aí é claro que eu não falei para ele, né? Fiquei chorando lá, voltei. E aí ele muito animado, porque ele ia levar para a célula o rapaz que tinha se convertido lá no centro que ele tinha pregado para ele. E a crente aqui, né, muito cheia de Deus. Amor,
porque ele tinha falado até quanto que ele ganhava para o rapaz. Ele estava tão cheio de Deus que ele falou: olha, eu ganho tanto, mas se Deus falar para eu largar, ele falando para o rapaz, eu vou largar tudo. E ele estava se arrumando para ir buscar o rapaz para a célula. E eu falei: amor, esse rapaz vai te raptar. Amor, pelo amor de Deus, como é que tu vai pegar uma pessoa que tu nem conhece? Isso Deus já tinha falado comigo lá no elevador. Como é que tu vai pegar uma pessoa que tu nem conhece, Renzo? Como é que tu vai fazer isso? Amor, confia em Deus, amor. Confia em Deus, Deus sabe de todas as coisas. Lá ele foi pegar o homem, igreja. Aí quando eu vejo, ele me liga. Deixou o pessoal na célula e foi me buscar. Tínhamos só um carro. Amor, uma família tão linda. Amor, não sei o que, não sei o que. Amor e tal. Eu cheguei na célula. Quando eu cheguei na célula, igreja, que eu vi a família, eu comecei a chorar. Cara, eu chorava assim por dentro, de vergonha de mim. Eu dizia: oh meu Deus, me ajuda. Eu ainda sou muito fraca. Eu ainda sou muito, falha, me ajuda. E aquela família, eu lembro que aquela mulher daquele rapaz chorou tanto naquela célula e eles aceitaram Jesus. Eles não eram de Manaus, eles não eram do Brasil, acho que eles eram venezuelanos, não era? E eu lembro que ela chorou tanto, e uma família linda. E eu achando que o rapaz ia raptar o Renzo. E a família linda lá na célula, sabe? Quem tem medo é que não conhece o Pai que tem. Carla, vai me trazer perda, não tem problema. Carla, eu estou com medo, não tem problema. Eu não abro mão de Jesus. Eu não abro mão daquilo que Jesus vai fazer. Eu não abro mão. Porque Jesus é aquele que pode fazer todas as coisas. Ele pode até te espremer, mas pode ter certeza que se você passar pela prova, depois você vai aproveitar e desfrutar do cuidado e da bondade de Deus. E para a gente terminar, tem o terceiro episódio dessa história. É quando aquele homem está liberto e aquela cidade está expulsando Jesus, mandando Jesus embora. Aquele homem chega com Jesus e diz assim, a Bíblia diz que ele suplica: deixa eu ir embora contigo. Eu acho que ele viu aquele pessoal, tudo gente boa, que conhecia ele, vendo ele daquele jeito, sarado, curado, liberto, e mandando Jesus embora. Eu acho que ele pensou assim: cara, o meu lugar não é aqui, deixa eu ir embora contigo. Ele nem pensou na família dele. Sim, ele tinha família, porque Jesus disse: não, você vai ficar, você vai voltar, você vai contar o que aconteceu para a sua casa e para a sua família. Eu quero te falar que toda uma cidade, toda uma região estava mandando Jesus embora. Só que Jesus deixou alguém naquele lugar que experimentou do poder de Jesus e podia abrir a boca e falar. Quantas vezes eu e você experimentamos o poder de Jesus e não falamos? Sabe por quê? Porque encontramos resistência. Aquele homem tinha uma cidade que colocou Jesus para fora. Olha o tamanho da resistência dele. Mas Jesus falou: pode voltar. A Bíblia fala que Jesus disse: pode voltar. A Bíblia diz que ele suplicou para ir com Jesus. E Jesus disse: pode voltar, vai, conta para tua casa, conta para tua família a misericórdia que Deus teve da sua vida. E esse é o nosso testemunho. Aquilo que Jesus faz na nossa vida, de onde Jesus nos tira, de onde Jesus nos liberta. Às vezes você fala assim: ai Senhor, eu não sei pregar. Abre tua boca e conta o que Jesus fez por você. Ah Jesus, mas eu não sei falar. Mas fala como que Ele te curou. Ah Jesus, mas porque eu tenho medo. Só conta como que Ele restaurou o teu casamento. Ah Jesus, só diz como que Ele te tirou da depressão, como que Ele te estendeu a mão. Diz como que Ele te libertou daquela situação que ninguém conseguiu tirar você dela. Jesus falou para aquele homem. Jesus deixou uma ordem: vá e fale aquilo que Deus fez por você. Vá e fale o quanto que Deus foi misericordioso com você. Sabe? Porque o que adianta? O que adianta o milagre se ele não for espalhado? Se as boas novas não chegarem?
Sabe, eu acho engraçado que às vezes a pessoa ela se converte, e que triste, quando ela chega com alguém, ela diz assim, fulano, ela vê que o fulano está passando por uma situação, aí ela diz assim, fulano, eu vou te levar lá com a fulana, tu vai ouvir a história dela, tu vai ver. Não, amado, fulano, vem cá, deixa eu te contar, Jesus fez isso comigo, e eu conheço mais uma turma aí que Jesus fez também, tu quiser eu te apresento, eu te levo lá. O teu testemunho, a tua história, a tua libertação. O que Jesus fez por você e o que você está fazendo com o que Jesus fez com você, por você. Quantas oportunidades nós perdemos diariamente. Às vezes pessoas sentam na nossa frente, aparecem na nossa frente, nós não temos noção de como elas estão se sentindo por dentro. Noção. E nós deixamos passar. Nós deixamos passar porque ficamos atrás de estratégias, de situações que nos permitam. Ai, porque se eu for assim, quantas vezes eu só queria conversar quem tinha se separado. Quem não tinha se separado, eu dizia, não manda para mim, Jesus, porque eu só posso falar de quem já se divorciou. Quem não divorciou, não manda para mim, porque eu não sei. Porque a gente tem a ilusão de achar que somos nós, que nós temos o poder. Mas Jesus só quer que você obedeça, Ele só quer que você siga a ordem. Vai e conta. Deixa que eu sei. Aí daqui a pouco tu tá contando para a pessoa, não, porque eu me separei, porque não sei o quê. Ai menina, aí tu tá contando a outra história, porque aconteceu com fulano, por que eu tô te contando isso mesmo, hein? Por que eu tô falando isso? Jesus só colocou na história aquilo que a pessoa estava esperando para ouvir. Foi só porque você obedeceu, só porque você fez. Só porque você fez, aquele homem ficou naquela cidade. Aquele homem teve uma resistência, e a Bíblia conta que ele saiu pelas 10 cidades. Decápolis, Gadara fazia parte dessas 10 cidades, era uma decápole. 10 cidades, e ele foi espalhando, e a Bíblia conta que todo mundo ficava admirado com aquilo que ele contava. Um homem. Aí eu pergunto para você, hein? Já pensou se Jesus entra na cidade e faz só com 10 aquilo que ele fez com um? Se um homem já saiu espalhando por 10 cidades aquilo que Jesus fez, já pensou se ele dá mais uns passos, cura mais alguns lá? Mas aquelas pessoas, igreja, elas não quiseram Jesus por causa de suas perdas. E talvez hoje você olha, não, mas eu quero Jesus. Eu estou aqui sentado na igreja, eu estou aqui escutando a palavra. Mas Jesus sabe exatamente o que faz com que você não avance em algumas áreas, porque você vai ter perdas. Às vezes são coisas que estão há tanto tempo conosco, já fazem até parte de nós, e nós não conseguimos nos desvencilhar dela. Jesus sabe exatamente, e hoje eu quero te desafiar. Eu gosto do versículo que diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu amo o poder sobrenatural de Jesus de ver aquilo que o homem não consegue ver. Eu amo porque nós tantas vezes queremos mostrar para as pessoas que nós somos uma bênção. Nossa, eu sou uma bênção. Como você é uma bênção, Carla. Como você é uma boa esposa. Como você dá conta da sua casa. Como você não sei o quê. Como você não sei o quê. E você está lá enchendo o seu ego. E Jesus está falando assim, não é assim não. É porque ela grita. É porque ela se estressa. É porque ela não sei o quê. É porque ela não sei o quê. Porque Jesus vê aquilo que o homem não consegue ver. E tantas vezes nós queremos provar e mostrar tantas coisas para as pessoas. O quanto somos bons e espiritual, uau. E como a gente coloca a nossa Bíblia debaixo do braço. E a gente diz que a gente vai para a igreja. A gente usa, né? Eu deixei tudo para vir para o Amapá. E Jesus olha e diz assim, não é assim não. Não é assim não.
Não é bem assim a história. Então hoje eu quero te convidar a te examinar a si mesmo e ver o que você anda. O que você anda guardando, prendendo, a ponto de estar mandando Jesus embora daquela situação, porque se ele entrar, se ele agir, ele vai te trazer uma perda. Se ele entrar, se ele agir, ele vai te arrancar algo. E você não quer largar aquele algo, porque às vezes é algo que você traz desde a infância, às vezes é algo que te ensinaram, às vezes é algo que você já tem um amor, você já tem um carinho, às vezes é uma convicção e você não quer largar. E Jesus está ali, encontrando resistência para agir, para fazer. Só que você, por saber que vai ter uma perda, você não quer largar. E eu não estou falando só de perda financeira, não. Pode ser, eu não sei quais são as tuas perdas, mas eu estou falando de perda às vezes. Sabe o que a gente fala? Não vou baixar a guarda. Não vou porque vai pensar que eu sou um capacho dela. Não vou baixar. Não vou baixar porque é sempre eu que peço perdão. Não vou de novo. Não vou de novo. Vai me trazer prejuízo, vai me trazer perda. Quantas vezes eu vou procurar no momento de dificuldade para saber que eu sou frágil? Não vou mostrar. Porque eu não queria o quê? Ter uma perda daquilo que eu tinha montado, meu estereótipo. Podia estar me acabando, mas com o nariz em pé. Que era para ninguém perceber, para eu não ter a perda do modelo que eu tinha montado e que todo mundo via que era. Então eu não sei qual é a tua perda, eu não sei o que você vai abrir mão, mas eu espero que você não seja como Gadara. Eu espero que mais uma vez você não olhe para aquilo que você precisa abrir mão e dizer assim: Jesus, vai embora daqui. Porque o Senhor mexe nessa história e essa história dói muito. O Senhor toca nessa ferida e essa ferida dói muito. E eu não quero. Vai embora daqui. O Senhor toca no meu sonho. Eu sonhei desde criança. Eu não quero. Vai me trazer perda, vai me trazer prejuízo. Eu planejei, está tudo planejado, tudo arquitetado. Vai embora daqui. Eu não quero. Nenhum lugar, igreja. Nenhum lugar. Em nenhum lugar. Você pode ter prosperidade financeira. Você pode ter dinheiro para comprar o que o mundo pode te oferecer. Mas escute algo. Em nenhum lugar você vai encontrar descanso como no Senhor. O dinheiro, aquilo que você pode resolver, sabe o que ele te traz? Alívio. Alívio imediato. Rinzo até falou, né? Você está bem, está tudo bem, e vai lá, ou então está com um problema, quer saber? Eu vou gastar. Ou então, Senhor, eu tenho que chegar nesse nível, estou estressada, comprar uma viagem, ou passar 5 dias no spa, não? Alívio imediato. Descanso só no Senhor. Porque o descanso, você continua dentro do problema, descansando. Você não precisa sair dele. Porque o alívio, você vai lá, você dá uma relaxada, depois você volta. Égua, está aqui de novo. Não resolveu. Não resolve. Não resolve. Porque só quem pode resolver de verdade, só quem pode fazer aquilo que ninguém consegue fazer, se chama Jesus Cristo. Ninguém. É Ele que pode te dar o descanso. É Ele, quando falta o dinheiro, que pode te dar o descanso. É Ele, quando falta a saúde, que pode te dar o descanso. É Ele, quando falta a esperança, que pode te dar o descanso. É Ele, aquilo que ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer. Ilusão, nós temos um mundo aí de ilusão.
Um mundo onde as pessoas acham que elas têm o controle da vida delas e que elas escolhem e fazem as escolhas dela e que amanhã elas vão ter o próximo dia para fazer tudo de novo. E todos os dias eu lembro quando Jesus disse assim: ele nem sabe. Ele nem sabe que Satanás já pediu a alma dele. Sabe? Eu e você não temos o controle do amanhã, nem do resto do dia hoje. Mas eu e você temos um nome que está acima de todo nome, que nada pode ficar de pé diante da presença dele. Não tem problema, não tem dificuldade, não tem enfermidade, não tem demônio, não tem potestade, não tem legião do inferno que possa ficar de pé diante do nome de Jesus. Eles podem querer permanecer, assim como Jesus já tinha falado para o espírito impuro sair, e eles falaram o quê? Eles ainda tentaram lá, tendo um diálogo com Jesus, querendo ficar. Mas quando você tem autoridade, meu irmão, sai. Não, na minha casa não, na minha vida não, espírito do medo não. Eu não vou deixar com que nada, nenhuma perda possa fazer com que eu tire Jesus da minha vida. Quantas pessoas perdem pessoas que amam e abandonam o Senhor? Abandonam o Senhor porque se revoltam com Ele. Porque se revoltam, porque o Senhor levou minha filha, levou meu pai, levou minha mãe, e se revoltam. Uma perda fez com que aquela pessoa tirasse Jesus da vida dela. Fica de pé, igreja. E eu quero que você seja sincero com você e que você veja qual é a perda que te causa medo, que faz com que o espírito do medo sinta, fareje